20. Jeremias, capítulo 8, verso 20. Feche seus olhos, querido Pai. A tua Bíblia, a tua palavra está aberta agora. E nós queremos ouvir a tua voz. Limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados, para neste momento ouvirmos apenas a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 8, verso 20. Findou a cega, aliás, passou a cega, findou o que mais? O verão, e nós o que? Nós não estamos o quê? Gente do céu. Ontem à noite eu falei, o texto de amanhã vai ser esse, leremos em casa. Alguém leu? Vamos ler, né? Passou o verão, passou a colheita, terminou o verão, e nós não estamos salvos. Eu gosto muito da nossa região. Eu gosto muito de andar pela nossa região. E como eu viajo muito, uma das épocas que eu mais admiro da nossa região é o período da colheita. E às vezes eu chego a parar na beira da estrada para observar as máquinas colhendo. E recentemente tivemos a colheita da soja, né? E é bonito de ver. Eu me criei no sítio, me criei no meio de plantação de arroz. E os meus pais, meus avós, meus tios plantavam arroz. E era bonito quando, naquela época, entrava a colheitadeira, né? Só que naquela época tinha um outro nome, que eu não lembro agora. A trilhadeira. A trilhadeira que a gente chamava lá, né? A ceifadeira já é moderna, viu? Eu não sou tão antigo assim também. É que as coisas se modernizaram muito rápido. E entrava a trilhadeira. E ela ia colhendo arroz. Lembra quando nós colocávamos os sacos de arroz na carroça? Eu era muito pequeno. E nós íamos até o moinho. E no moinho ia descascar o arroz. E era bonito de ver aquele processo do arroz entrando e saindo limpinho do outro lado. Né? E o profeta aqui, ele está preocupado com algumas coisas. E a preocupação do profeta aqui é a seguinte. Duas preocupações são as minhas. Tem duas preocupações com vocês. A primeira é a seguinte. O período da colheita na Palestina começava na metade do mês de abril. No mês de abril e até metade do mês de julho. E o profeta dizia assim: colham o máximo de grãos que vocês puderem. Colham o máximo que vocês puderem. Armazenem, porque o inverno chega e o inverno é muito duro, muito frio. E se você não armazenar comida suficiente, vai passar fome e pode morrer de fome. Segunda preocupação do profeta era a seguinte: e se acontecer aquilo que eu estou prevendo da invasão de Babilônia, você vai precisar ter alimento suficiente para suportar o cerco de Babilônia. O profeta estava preocupado com essas duas coisas, com a salvação física e a salvação espiritual do povo. Sabe por quê? Olha o verso 5. Olha o verso 5. Porque, pois, este meu povo de Jerusalém se desvia, fazendo o quê? Qual é a palavra que está aí? Apostatando. De que forma? Continuamente. Gente, olha a angústia do profeta. Aqui está a angústia do homem de Deus. A angústia do homem de Deus aqui. Ele está dizendo assim: gente, eu não entendo, não dá para entender esse povo. Eles continuam se apostatando, se afastando, eles continuam abandonando a
frente. Mas que coisa, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente explica, quanto mais a gente mostra o que vai acontecer daqui para frente, mais esse povo continua se afastando de Deus. Esse ano Deus me deu o privilégio para eu e minha esposa de a gente estar estudando bíblico na família, e a esposa desse casal batizou. Mas a gente tem visto nos últimos dias que o marido, ele está cada dia se afastando mais de Deus. E o coração da gente tem se angustiado. E a minha esposa essa semana falou assim, mas que coisa! O que está acontecendo? O que está tão claro na mente desse homem? Cada dia a gente vê gente se afastando de Deus, mas a cada dia a gente também vê gente tomando a decisão por Deus. E o profeta aqui, a angústia dele era essa. Quanto mais a gente explica o que Deus quer, mais as pessoas estão se afastando de Deus. Você quer ver onde está a culpa? Você quer ver quem era o culpado dessa história aqui? Olha o verso 8. Olha o verso 8. Como pois dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, pois com efeito a falsa pena de quem? Dos escribas, converteram em mentira. Os escribas eram um grupo religioso que existia desde o tempo de Moisés. E esses homens, eles diziam ser instruídos, eles diziam ter conhecimento, mas na verdade eles não tinham conhecimento mais. Muitos deles não tinham conhecimento mais. Eles eram uma classe unida desde o tempo de Moisés. E eles, nesta época aqui, muitos deles não tinham estudo mais. Eram homens que falsificavam a palavra de Deus. E essa falsa pena era uma caneta de ferro que eles criaram para falsificar a lei de Deus e os mandamentos de Deus. Era uma espécie de caneta de ferro para escrever em pedras, para imitar o que Deus escreveu, os 10 mandamentos, numa pedra também. E eles estavam desvirtuando e falsificando os ensinamentos de Deus e levando o povo a desacreditar naquilo que o profeta estava pregando. E o verso 11, ele diz mais. O profeta diz mais. O que eles faziam? Curam superficialmente as feridas do povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Curam superficialmente as feridas do povo, dizendo paz, quando na verdade não tem paz ainda. Eram homens que eram para estar aliados junto com o profeta, o homem de Deus. Eram líderes do povo de Deus que deveriam estar lado a lado com o profeta, o homem de Deus, para advertir o povo, para que o povo não fosse destruído pelos inimigos e para que o povo pudesse ser colocado cada dia mais na presença de Deus. Mas estavam desvirtuando a palavra de Deus. Homens que não mais faziam as pessoas mudarem o estilo de vida. Homens que não resolviam os pecados do povo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Parece que o problema se repete, não é verdade? A história se repete ao longo dos anos. Como assim? Sabe como? Líderes religiosos que, em vez de falar a verdade de Deus para o povo, têm levado o povo para se afastar de Deus. Essa semana eu vi um vídeo de um pastor de uma grande igreja no Brasil aí. E a pregação dele para uma igreja lotada com milhares de pessoas era a seguinte: vocês não bebem cerveja? Eu bebo. Qual o problema? Qual o problema de tomar um vinho? E ele dizia mais: aquilo que é errado para você pode ser certo para mim. E aquilo que é certo para mim pode ser errado para vocês. Nós estamos vivendo hoje no mundo do relativismo. E o relativismo é exatamente isso. O que é errado para você pode ser certo para mim.
Ou seja, não existe certo e errado mais. E isso está entrando nas igrejas, igrejas evangélicas, igrejas pentecostais. Líderes que deveriam estar defendendo a palavra de Deus. Por que não bebemos? Não bebemos porque Deus disse para não fazer isso. Agora Deus disse para não fazer isso por causa de quê? Por uma questão de saúde? A bebida, ela destrói células do cérebro. E as únicas células do corpo que não se refazem são as do cérebro. Você sabia disso? Se você cortar um braço, uma perna, barriga, o peito, etc., com o tempo vai fechando, cicatrizando, e com o tempo pode até desaparecer essa cicatriz, ou ela diminuir muito. Por quê? Porque as células se refizeram. Agora, as células do cérebro não se refazem. E o álcool e a droga destroem células do cérebro. Além de outros malefícios. Certo? Mas apareceu uma indústria agora dizendo o seguinte: mas o vinho, um copo de vinho por dia faz bem para a saúde por causa dos flavonoides e protege o coração. É verdade. Tem flavonoide. O flavonoide protege o coração. Só que não é o vinho com o álcool que vai fazer isso. O que faz isso para a gente é a uva. A uva. No seu meio natural. E no suco de uva e na própria uva. Aliás, essa pesquisa foi encomendada exatamente pelos fabricantes de vinho para poder alavancar as vendas. E é uma pesquisa encomendada com um propósito específico. Veja, líderes de Deus, homens que dizem ser homens de Deus, em vez de estar defendendo a palavra de Deus, eles não têm a coragem de defender a palavra de Deus. Por quê? Porque é mais fácil, é mais cômodo falar aquilo que as pessoas querem ouvir. O grande problema de muitos líderes religiosos hoje é exatamente isso. Eu estou pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. E milhares de pessoas hoje estão buscando uma religião onde se adapta às minhas vontades e os meus desejos. Há muita gente hoje que não procura Deus para fazer a vontade de Deus. E há muito pastor hoje pregando mensagens que não são mensagens vindas do trono de Deus, mas mensagens para garantir milhares e milhares de pessoas na sua igreja. Esse era o problema dos escribas. Não eram homens comprometidos com a palavra de Deus, mas eram homens comprometidos em agradar o povo. Segundo aspecto dessa mensagem que eu quero que vocês ensinarem. A igreja de Deus precisa de líderes comprometidos com a palavra de Deus. A igreja de Deus precisa de homens e mulheres comprometidos em pregar o Evangelho a milhares de pessoas. Nós, pastores, a igreja de Deus precisa de homens e mulheres comprometidos em dizer a verdade que precisa ser dito a milhares de pessoas para que Cristo volte logo. Percebe? Precisamos de uma igreja que se levante para pregar o Evangelho. Precisamos de uma igreja de homens e mulheres que se levantem para sair de casa em casa e pregar o Evangelho para muitas pessoas que precisam ouvir e que estão esperando pela minha e tua visita. Precisamos de homens e mulheres que, ao assumir um cargo, um departamento, uma função na igreja, desempenhem essa função, desempenhem esse departamento com coragem, com vontade, que Deus designou um dia pela comissão da igreja para que você desempenhasse. Estamos vivendo numa época de relativismo. E a época do relativismo é não tem certo, não tem errado. O que é errado para você pode ser certo para mim. Vivemos uma geração sem compromisso. As pessoas não querem compromisso com Deus. Vivemos uma geração sem compromisso. É uma geração que quer uma função, pede uma função, mas não quer executar e no metade do caminho abandona. Eu tenho conversado com alguns empresários e eles têm dito, pastor, uma das maiores dificuldades nossas é conseguir funcionários, porque eles entram, começam a trabalhar e abandonam. E
E a gente vê isso na igreja. As pessoas pegam uma função, precisamos do apoio dessas pessoas, mas no meio do caminho eles abandonam. Sabe? Essa é a grande dificuldade do mundo hoje. Mas nós não podemos permitir que essa dificuldade do mundo entre na igreja. Precisamos ser homens e mulheres que lá no nosso trabalho nós vamos assumir esse trabalho e vamos dar o maior exemplo, vamos fazer esse trabalho desenvolver e acontecer da melhor maneira possível. E precisamos ser homens e mulheres que aqui na igreja, ao assumir as nossas responsabilidades, vamos fazer com que este departamento em que pegamos, as coisas vão acontecer da melhor maneira e as coisas vão acontecer para a honra e glória do nome de Deus. Amém. Joás tem um texto que ela fala o seguinte: longamente tem Deus esperado pelo maior compromisso da igreja de Deus. Longamente tem Deus esperado que esta igreja se levante para fazer o trabalho de Deus. Olha que interessante. Longamente tem Deus esperado por esta igreja que ela se levante para fazer o trabalho de Deus. Queridos irmãos, nós temos desafiado vocês para fazer o trabalho de Deus. Nós temos desafiado vocês para se levantar, cada um salvar mais uma pessoa, cada um estudar a Bíblia com uma outra pessoa. E sabe, temos tido histórias lindas por aí fora. Outro dia, uma irmã entrou lá na missão e ela disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor. E ela tinha, e no rosto dela tinha alegria. No rosto dela tinha a expressão da alegria. No ano passado passei por lá desafiando a igreja para trabalhar. Os irmãos a trabalhar. E ela, nesse dia ela dizia assim: pastor, eu tenho que me contar. E ela dizia: pastor, ela disse, eu e meu esposo, nós estamos estudando a Bíblia com 10 pessoas. E não tem prazer maior, pastor, que alegria é poder cada dia estar na casa dessas pessoas e estudar a Bíblia com eles. Estudar a Bíblia com eles. Em Cruz Alta, agora há poucos dias, apresentei no concílio para os pastores. Aliás, o pastor Ramos, acho que apresentou, uma senhora, ela era de uma igreja evangélica. E ela recebia da igreja, tinha uma irmã que sempre passava pela rua dela e pela casa dela, entregando os livros da Grande Esperança, a Única Esperança, literatura da igreja. E ela, dessa igreja dela, tinha um preconceito com a igreja adventista, mas por educação ela pegava esses materiais. E aí um dia desses ela foi trabalhar numa casa. E ao chegar nessa casa, para trabalhar ali, tinha a TV Novo Tempo que eles assistiam. E ela começou a assistir. E começou a ir se convencendo. O Espírito Santo foi trabalhando no coração dela. E ela foi se convencendo e se convertendo. E ela dizia assim: mas agora, porque nessa casa as pessoas também não eram adventistas. E ela disse: eu preciso encontrar aquela senhora. E como que eu vou encontrar aquela senhora agora que me entrega os materiais? Como é que eu vou encontrar com essa senhora? E ela começou a pedir para Deus para colocar essa senhora na frente dela de novo. E um dia ela está andando dentro de um ônibus na cidade. E ela, no ponto em que ela ia descer, ela percebe que a irmã da igreja ia subir no ônibus. E ela desce o mais rápido que ela pode e ela grita: fulana, não sobe não, preciso falar com você. Fica aí. E a irmã perdeu o ônibus. E ela ficou ali e disse: eu quero batizar na igreja adventista sétimo dia. Sabe? Há uma igreja que está se levantando. Quer saber mais? A igreja que vai para o céu é a igreja comprometida com a pregação do Evangelho. A igreja que vai para o céu é a igreja que se preocupa em amar o próximo, mas em salvar o próximo. É isso. O pastor tem desafiado vocês a fazer mais para Deus. Abrace esse pastor. Ande junto com ele. Sabe? Porque nós precisamos salvar muita gente. Vocês vão ter essa semana agora de
de oração e de colheita. Leve os amigos que você tem, porque a cada noite vai ter um apelo para essas pessoas aceitarem a Cristo. Visite os interessados na TV Noturna. As pessoas têm assistido a TV e têm procurado a igreja e têm dito assim: eu quero me batizar. Eles chegam assim na igreja. Eles chegam assim na igreja. Leve essas pessoas. Gente, na época do profeta Jeremias, o problema eram os líderes. O problema eram aqueles que precisavam, eram aqueles que deveriam ser os primeiros, ao lado do profeta e ao lado do pastor, se levantar para levar o povo para o céu. Eles estavam afastando as pessoas de Deus. Outro dia eu soube de um pastor que está estudando a Bíblia, um pastor evangélico. Essa semana esteve na minha sala um deputado federal. Ele é pastor da Assembleia de Deus e é deputado federal. E o assessor dele é adventista do sétimo dia, frequenta a Igreja Central de Porto Alegre. Ele já me visitou outras vezes, essa semana ele veio de novo. E esse homem, ele tem feito um trabalho muito bonito. E este homem, ele já tem guardado o sábado. E ele foi para a Antártica agora, no ano passado. E ele foi a Moscou no ano passado, numa reunião. E aonde ele vai, ele pega os livros missionários da igreja e ele vai distribuindo. E um dia desses em Brasília, numa reunião da Marinha, ele entregou o livro para o comandante do avião que os levou até a Antártica e os trouxe de volta. E num discurso público, esse comandante, ele virou para o deputado e disse: aquele livro, A Grande Esperança que você me deu, eu já li todo ele, e eu estou mudando muitas coisas na minha vida, porque aquele livro tem me mostrado a verdade de Deus. Amém. Pessoas que não são membros da igreja estão fazendo o trabalho que nós precisamos fazer. Eu sei que você tem feito também. Essa é a igreja que vai para o céu. Sabe? E esse homem, ele me disse o seguinte nessa semana: pastor, essa reunião que eu participei em Moscou é uma reunião de uma aliança que eles têm chamado de aliança de 10 países mais poderosos. E o objetivo dessa aliança, desses 10 países, eles têm alguns princípios nessa aliança. E a ideia deles é que ao esses 10 países se alinharem e estabelecerem esses princípios devem ser seguidos pelo mundo inteiro. E um desses princípios é o seguinte: a educação, quem tem que dar a educação para os filhos é o Estado. E vocês devem estar acompanhando por aí também, já há muito tempo que vem se mudando a forma do Estado com a questão da educação. A Paula é professora que sabe disso. Agora, com 6 anos, é obrigado a estar na escola, não é isso, Paula? Está vindo outro projeto agora, que daqui a um pouquinho, a partir dos 3 anos e 4 anos, é obrigado já a estar na escola também. Percebe? Porque agora não tem mais pré, né? Agora é o primeiro ano. E vai até o 9º ano. Que princípio está por trás disso? Sabe qual é o princípio? Quem tem que dar educação para os filhos é o Estado, não é a família. Não é a família. É o Estado. Gente, o que está por trás disso? Sabe o que está por trás disso? Porque a família ela está se desintegrando. Ela está se desintegrando, a família. E por trás disso tem um outro princípio. O princípio de que não tem mais família, no sentido tradicional. Você percebe isso? Sabe? Por isso que nós precisamos nos levantar de forma urgente
urgente precisamos nos levantar para defender a bandeira do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, porque Cristo está voltando. Deus não vai permitir que essas coisas aconteçam. Porque Deus não vai permitir que a estrutura daquilo que Ele criou desapareça. Por isso Ele precisa de líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, que se levantem para fazer o trabalho de Deus, que se levantem com ousadia para fazer